presidente da Espanha, Pedro Sánchez, disse que o país vai contribuir com 277 milhões de reais em 3 fundos diferentes. A Rússia defendeu uma abordagem ampla para o financiamento climático, com opções que englobem desde fontes renováveis até energia nuclear e ainda tecnologias de absorção de carbono. Seguimos no coração da floresta. Essa é a edição 1300 do JR 15 Minutos e você já percebeu que o assunto hoje é dinheiro. Sabe aquele ditado, né? É melhor prevenir do que remediar. O problema é que, como a gente não tem prevenido as mudanças climáticas, a crise, a emergência, acabamos remediando demais. Isso custa caro. No Brasil, olha, por baixo, 13 bilhões de reais por ano são gastos para enfrentar eventos severos, tufões, tornados, enchentes, secas extremas, 1,3% do PIB. Tudo aquilo que a gente arrecada, as nossas riquezas, 1,3% é investido em algo que poderia ter sido prevenido. Vamos falar sobre isso então? Quem é que paga a conta? Como é que vão os planos para adaptar os países mais pobres, para mitigar, para reduzir o impacto do aquecimento global? Eu vou conversar com Gabriela Savian, diretora de Políticas Públicas do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM. E já deixo um alerta, a Gabriela está em Belém. Acabou de chover por lá. Quando chove, a internet dá uma rareada. Conto com a sua paciência e com essa boa conversa. Gabriela, bem-vinda. Obrigada, uma alegria estar aqui com vocês. Bom, vamos começar tentando entender se todo esse dinheiro que tem sido prometido sai do papel, na sua opinião, e pelo andar das negociações até aqui. 100 bilhões de dólares tinham falado por ano para enfrentar esse cenário. Agora se fala em 1,3 trilhão. Será que agora o dinheiro sai do papel? Pois é, esse assunto é muito importante, é o que rola aqui por todas as mesas de discussão durante a COP30 e durante os últimos anos, né? Desde o Acordo de Paris, a gente teve esse compromisso dos países e é importante ressaltar que esse compromisso, ele era para mitigação, né? Para reduzir o aumento, o investimento para reduzir o aumento da temperatura, o aumento médio da temperatura. Então, se era muito para mitigação, se a gente tinha uma intenção de receber, né, ou de alcançar 1,3 trilhão ao ano, esse era para mitigação, né? Para adaptação, ainda não se discute muito com relação ao financiamento para adaptação, mas a gente não tem ainda metas concretas de aporte dos recursos para adaptação. E esse é um assunto muito importante, que a gente está buscando avançar aqui durante a COP30, os diversos setores, né? Os governos dos países, governos subnacionais. Então, a gente tem discutido, os governos, sociedade civil, o setor privado tem discutido muito sobre isso. E a presidência da COP30 tem buscado conectar esses diferentes atores para que, apesar da gente não ter chego à meta do 1 trilhão, 1,3 trilhão no compromisso climático, que a gente tenha dos países, né, desenvolvidos para os em desenvolvimento, que a gente consiga, através dessa articulação e integração de esforços, juntar, né, esses recursos para todos. Então, a gente tem visto muitos mecanismos sendo desenvolvidos e lançados, principalmente o TFFF, né, que é uma finança a partir para as florestas tropicais, para manter as florestas tropicais, e a gente está aí na expectativa que essa COP avance no Fundo de Danos Climáticos também e que seja possível a gente receber ter recursos significantes de financiamento climático, não somente para mitigação, mas para adaptação, especialmente para as cidades. Bom, a gente tem assistido um bloco de países africanos falar em adiar o compromisso no texto final, adiar metas no texto final, mas continuar recebendo dinheiro dos países mais ricos para continuar na adaptação. Isso não atrasa um pouco ou não aumenta a crise desse financiamento climático, Gabriela? O financiamento climático, ele, historicamente, ele tem um delay, vamos dizer assim, né, para chegar até a ponta para as comunidades, né, e para os países em desenvolvimento. E os compromissos assumidos, especialmente pelas NDCs, né, a gente sempre busca uma maior ambição para
metas nacionais, né, de compromisso climático, e um pouco do que eles estão falando é justamente sobre isso, de como assumir metas climáticas mais ambiciosas na NDC, se a gente não tem o financiamento climático chegando de fato, né, e na escala necessária. Acho que essa é a questão, e por isso tem sido buscado. Sobre isso, a gente tem trazido a importância de aumentar a ambição, a sociedade civil especialmente, né? A gente está sempre puxando e pedindo por mais ambição, mas é importante que os recursos venham junto para que essa ambição seja implementada, porque a gente não quer só metas políticas, né? A gente precisa de ação, e por isso essa COP é a COP da implementação, e a gente está vendo aqui uma COP bastante diferente esse ano, com muito mais ação, muito mais agenda dos subnacionais, das cidades, da sociedade civil. Então, dá esperança de uma retomada das ações a partir daqui, da COP30. Diretora, 10 bancos de desenvolvimento anunciaram 185 bilhões de dólares até o ano de 2030 para ações de adaptação e mitigação. Essa mobilização dos bancos multilaterais representa uma virada de chave ou não? É muito importante, porque esses bancos multilaterais, a própria cooperação internacional, ela dá condições mais estruturantes, né? Ela investe recursos para infraestrutura resiliente, para formação de capacidades, para modernização tecnológica dos sistemas de gestão pública. Então, é muito importante esse recurso vindo dos bancos multilaterais para dar uma base robusta para que a produção sustentável, a conservação das florestas, a conservação do modo de vida das populações tradicionais seja alcançada, né? Então, esse quebra-cabeça do financiamento climático, dos diferentes fundos de recursos, origens dos recursos, é importante. O Brasil avançou um pouco na taxonomia sustentável, né, que fala um pouco desses diferentes recursos que podem vir, para onde eles podem ser implementados. E esse é um outro ponto que eu queria ressaltar, porque a gente tem muito investimento vindo, e o investimento para infraestrutura, digamos, convencional, para a produção de commodities convencional, ele ainda é proporcionalmente muito maior do que o recurso que vem para as infraestruturas resilientes, verdes, sustentáveis, para a produção sustentável, para a bioeconomia e outras ações. Diretora, um relatório recente mostrou que 75% do financiamento climático, do dinheiro que vem aqui para o Brasil, vem apenas de 10 instituições. Entre 2019 e 2023 foi assim, e 80% desse dinheiro segue para a Amazônia. Essa concentração é positiva? Afinal de contas, a Amazônia tempera um pouco do clima no planeta inteiro? Ou ela revela uma fragilidade com outros biomas e setores que ficam de fora? Como a gente conversou lá no início, a gente ainda está falando muito de mitigação. E aí, quando a gente fala de mitigação, de reduzir os gases de efeito estufa, a Amazônia é uma solução importante para o mundo. Então, não à toa a gente tem uma concentração maior de recursos para cá. E ainda assim, de novo, né, sendo repetitiva, mas porque é a realidade, ainda assim aquém do necessário para manter a floresta em pé. Hoje a gente tem no Brasil pelo menos metade do desmatamento, metade da emissão de gases de efeito estufa é oriunda de desmatamento. E boa parte desse desmatamento acontece na Amazônia, um tanto de conversão também de florestas no Cerrado, que são as áreas os biomas onde tem um montante maior de florestas ainda. Então, sim, é necessário que a gente tenha o foco na Amazônia. A Amazônia, ela produz água, né, e serviços ecossistêmicos, não só para a sua população, mas também para o sul do Brasil e sudeste, para a produção no centro-oeste, produção agropecuária, né? O Cerrado, da mesma forma, mantém as caixas d'água para o Brasil como um todo. Para além disso, a Amazônia também tem outros serviços ecossistêmicos de água na atmosfera, biodiversidade, que são importantes
de serem sim mantidos, né? Com relação à adaptação e olhando um pouco para isso, existe um déficit, uma defasagem muito grande em termos da distribuição de recursos orçamentários do orçamento público federal entre os municípios brasileiros, né? E a região da Amazônia é uma região em que ainda há uma defasagem muito grande da distribuição desses recursos. Então, a gente vê muitas cidades sem saneamento, né? A maior parte das cidades não tem saneamento básico, não tem aterros sanitários, e a gente está falando aqui de lixo indo para os rios principais, né? A água é o recurso natural, é um recurso natural importantíssimo para a vida humana, né? Então, a gente precisa ainda avançar muito mais e equilibrar um pouco disso. E é por isso que a gente fala de transição justa. O que é a transição justa, né? A gente não quer que os recursos sejam disponibilizados só para algumas regiões, mas que haja aí uma distribuição equitativa dos recursos e que isso possa ser sanado problemas aqui na Amazônia, no Cerrado, na Caatinga, né, onde agora a gente está transicionando de clima árido para ecossistemas de clima árido, né, para o sul, onde a gente tem aí a realidade das chuvas e das enchentes e das grandes secas também. Então, a gente precisa equilibrar isso, precisa trabalhar isso de formas diferentes, né? Toda a região costeira do Brasil, que pode ser impactada também pelas mudanças climáticas, pela elevação dos mares. E se a gente olhando só aqui no Brasil, que é um país continental, né? Mas se a gente olhar entre os países, a gente tem realidades bastante grandes e a gente vê aqui essa diversidade aqui durante a COP. Mas a transição justa é que todos possam acessar recursos de financiamento climático para mitigação e adaptação e que a gente possa aí manter a nossa vida no planeta por mais tempo, né? Gabriela, vários países e comunidades estão relatando dificuldades burocráticas, técnicas também, para acessar os fundos internacionais. O que precisa mudar para tornar o acesso mais justo, especialmente para os povos indígenas, para as comunidades tradicionais? Para os governos acessarem esses recursos, a gente está falando de governos em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, né? De governos que têm aí desafios estruturantes, né? Lacunas importantes, formação de capacidades, de condições técnicas, de condições tecnológicas, de condições jurídicas também para acessar esses recursos, porque aí os bancos requerem altos critérios para a elegibilidade, né, dos países. Então, é importante que a gente tenha uma flexibilidade na disponibilização desses recursos. Hoje, um projeto para países, para governos, um projeto no Green Climate Fund, que é o fundo de finanças verdes, né? Ele leva não menos do que 2 anos para ser liberado, né? A gente precisa ter esse trabalho olhando para as condições habilitantes para que os países possam alcançar esses recursos, né? E aí a gente está falando de países em desenvolvimento que têm condições políticas às vezes instáveis ou às vezes que têm alterações periódicas, né? Nas gestões políticas. Então, a gente precisa ter também um pouco desse olhar de como trabalhar projetos estruturantes para a captação desses recursos e que olhem para um futuro, né, que tenham uma visão de médio prazo e olhem para um futuro que traçado a partir de cenários num contexto de emergência climática, né? Porque daqui até 2 anos, para ser implementado um projeto, a realidade já vai ter mudado, né? A gente precisa agir agora. Gabriela Savian, diretora de Políticas Públicas do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, com a gente na edição 1300 do JR 15 Minutos. Vamos voltar àquele início da nossa conversa. Os eventos extremos custaram ao Brasil 732 bilhões de reais entre 2013 e 2024. Isso é uma média de 13 bilhões por ano, né? Como é que o financiamento climático pode atuar também como uma política de prevenção e não apenas de reparação, hein? Sim, isso é muito importante, né? A gente vê aí, são recursos
são montantes significativos, mas se a gente olhar perto do que se perde, né? Porque a gente gasta para reconstruir, né? Gasta para recuperar aquilo que foi perdido em danos como queimadas, incêndios, secas extremas, enchentes, tufões, né? Agora, como que aconteceu no sul do Brasil. Então, a gente gasta muito para reconstruir e, às vezes, é impossível de reconstruir. A gente precisa mensurar qual é o custo não visível da adaptação para que a gente possa ver que esse recurso que a gente tem gastado, né, que é um custo que não precisaria ter, ele é muito maior ainda, né, por conta do que a gente perde na economia, perde nas vidas das pessoas. O impacto é muito maior, o impacto econômico, o gasto para adaptação é muito maior se a gente esperar as coisas acontecerem. E para isso a gente tem toda a ciência que nos mostra que a realidade já mudou, né? O que a gente previa para 2050 está acontecendo agora em 2025. Então, a gente precisa ter mais ainda recursos de adaptação sendo investidos. Para concluir, uma pergunta que eu tenho feito a todos os nossos entrevistados. A senhora está efetivamente otimista em ver planos saírem do papel nessa COP? Todo mundo fala que essa é a COP da implementação, as conversas já foram feitas, os acordos já foram, de certa maneira, empenhados, mas vai sair do papel? Esse dinheiro chega onde precisa, Gabriela? Então, eu sou uma otimista nata, então sou suspeita para te falar, tá? Eu sou uma dessas otimistas, ambientalistas otimistas. Mas eu acredito muito que essa COP vai deixar um legado para a sociedade, pelo menos para a sociedade amazônica, mas com certeza para o Brasil e para o mundo. A gente tem uma retomada das COPs acontecendo em países democráticos, com participação social, ainda não à altura da diversidade que a gente tem, mas com muito mais participação social do que a gente tem visto nas outras COPs. Eu tenho acompanhado desde 2019 a Agenda Climática Internacional. Então, eu vejo uma diferença no ambiente, no comprometimento, no engajamento. Então, eu acho que vai deixar um legado importante, sim, e isso vai contribuir para a implementação das ações, eu acredito, assim, de uma maneira mais descentralizada, mas que seja articulada. É muito bom ouvir isso. Veremos. Muito obrigado, Gabriela Savian, por participar do JR 15 Minutos em nome da Diretoria de Políticas Públicas do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Obrigado, viu? Te agradeço muito também. Obrigada a todos. Boas conversas aí em Belém. Bom, esse foi o nosso penúltimo episódio da série especial sobre COP30, que segue movimentando Belém e reunindo lideranças de todo o planeta, em busca de soluções para conter a crise climática. Mas no próximo episódio, a gente vai falar sobre qual o legado dessa COP que deve deixar para o Brasil e os desafios que ficam depois que as câmeras forem embora, né? O que realmente vai sobrar para Belém e para a Amazônia. E como a gente faz para transformar todo o discurso, todo o conhecimento que foi compartilhado nesses dias. Você pode acompanhar esse e outros episódios da série nas principais plataformas de streaming do portal r7.com. Está terminando a edição 1300, que teve produção de David Bezerra, estagiários Amanda Fusita, Bárbara Maiato e Yasmin Logrado, sonoplastia de Bruna Franco, coordenação de conteúdo de Deni Almeida, direção editorial de Tiago Contreira e vice-presidência de jornalismo de Antônio Guerreiro. Eu sou Edu Ribeiro e bora para a próxima.